Boa noite a todos e a todas. Estaremos mais uma palestra do nosso ciclo de aperfeiçoamento técnico da EASC, com o apoio do CREA São Paulo, e nós vamos passar um vídeo institucional sobre o assunto RT mais fácil. Logo em seguida, iniciaremos a nossa palestra da noite. Muito obrigado. Neste vídeo, você vai conhecer as principais mudanças do novo preenchimento da ART. Agora, logo no início do preenchimento, você deve escolher qual o tipo de ART desejado: ART de cargo e função, obra ou serviço, receituário agronômico ou múltipla. Ao iniciar o novo preenchimento da ART, você vai encontrar um cabeçalho com suas informações básicas. Repare também que o número da ART não aparece nesta tela. Ele será gerado a partir da segunda página. O preenchimento agora é dividido em 5 partes. Não há mais aquela longa barra de rolagem na lateral da página. Aqui você pode acompanhar o status do preenchimento. Para prosseguir, você deve clicar em salvar e avançar. Ao abrir a segunda página, perceba que o número da ART já aparece no cabeçalho. Após preencher os campos da página 2 e clicar em salvar e avançar, você vai chegar nesta tela. A qualquer momento, se você precisar corrigir algum dado nas telas anteriores, utilize o ícone Editar. Clicando em Editar, você retorna para a fase correspondente. Outra novidade é a opção de CEP não cadastrado, que surge sempre que o CEP não é localizado. Você pode salvar quantos endereços desejar. Para isso, após preencher o primeiro endereço, clique no ícone Salvar. Quando terminar de salvar todos os endereços, clique em Avançar. Lembre-se que para avançar de tela, você precisa cadastrar pelo menos um endereço. A inclusão de atividade técnica é a grande inovação deste novo preenchimento. Aqui você pode salvar quantas atividades desejar. Para facilitar o preenchimento, a inclusão de atividade técnica foi dividida em 2 módulos. No primeiro módulo, selecione a área e a sub-área de atuação da atividade que deseja salvar. Depois, selecione também o nível de atuação e a atividade, e clique em Salvar para abrir o segundo módulo. Agora, você deve selecionar a obra ou serviço e, caso necessário, o complemento, além da unidade e da quantificação. Para concluir a inclusão desta atividade, clique em Salvar. Repare que somente após clicar em Salvar, a sua atividade é incluída na RT. Se você quiser salvar outra atividade dentro dos mesmos critérios selecionados no primeiro módulo, basta preencher novamente os campos do segundo módulo e clicar em Salvar. Para salvar uma nova atividade de outra área ou sub-área de atuação, ou mesmo alterar o nível de atuação e a atividade, utilize a seta verde para retornar ao primeiro módulo. Acompanhe todas as atividades técnicas incluídas na tabela acima. Depois de salvar todas as atividades desejadas, clique em Avançar. Ao concluir o preenchimento, veja que o valor da RT já aparece no topo da tela. Note também que você ainda pode editar ou corrigir as informações da RT, pois ela ainda não foi enviada. Utilize o ícone Visualizar para ter acesso a uma versão de simples conferência do documento. Se você reparar, vai perceber que o campo Atividade Técnica não apresenta informações de área e sub-área de atuação. Fique tranquilo,
pois esses dados servem apenas para facilitar o preenchimento, mas não constam do formulário. Se estiver tudo correto, clique em enviar. Lembre-se que após o envio, não é mais possível alterar a sua ART. Quando você clica em impressão, já é feito o download da ART na sua máquina. Repare nesta tarja. Validade por 10 dias com o recibo de pagamento. Após o pagamento, imprima a ART definitiva. Ao clicar no ícone Boleto, feche o aviso que aparece na tela e clique no botão Imprimir. Isso não é só uma garrafa. Isso é o crescimento do seu Domingos. Um ex-garimpeiro que entrou para uma cooperativa. Pessoal, alô, alô? Vamos dar início então, pessoal, colegas. Espera um pouquinho só.
Vamos lá? Boa noite a todos os presentes. Nós vamos dar início a mais uma palestra do nosso 11º ciclo de aperfeiçoamento técnico profissional, cujo tema é inovação e tecnologia na engenharia, arquitetura e agronomia. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Daniel Capaldo Amaral. Ele é livre docente, parabéns, associado e pesquisador da Escola de Engenharia de São Carlos, da ESC, realiza pesquisas e intervenções sobre o desenvolvimento de produtos e gestão de tecnologia, foi coordenador do curso de graduação de Engenharia de Produção da ESC, USP, presidente da comissão de graduação e é membro do Centro Avançado de Apoio à Inovação da mesma instituição. Atuou na consolidação do Programa de Integração Pós-Graduação e Graduação, visando ampliar a integração com a indústria e inovação. Como pesquisador do Núcleo de Manufatura Avançada, desenvolveu protótipos de sistemas computacionais, técnicas para o planejamento e gestão e inovação, métodos e ferramentas para o gerenciamento ágil de projetos de desenvolvimento de produtos inovadores, incluindo 2 softwares comerciais e papers divulgados em periódicos acadêmicos. Coautor dos livros Gestão de Desenvolvimento de Produtos de Gerenciamento Ágil de Projetos. Desde 2001 atua na Universidade de São Paulo, USP, na Escola de Engenharia de São Carlos, como professor responsável pelas disciplinas de Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento de Produtos. Doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos. Formou-se engenheiro e tornou-se mestre em Engenharia de Produção da UFSCar em 1993. É com muita honra que nós recebemos hoje o professor Daniel para a sua apresentação da Escola de Engenharia de São Carlos, Inovação, sim, né? Inovação. E gostaria também de agradecer a presença de todos e o apoio do CREA São Paulo em mais um evento de sucesso. Daniel, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Gostaria que você fizesse a sua apresentação e, como sempre, eu deixo as perguntas, a sessão de perguntas mais para o final da apresentação do colega. Seja bem-vindo. Obrigado a todos. Obrigado, Douglas. Agradeço aí imensamente a honra e do convite de estar falando para a comunidade aí de engenharia. Como coordenador do curso aqui de Engenharia de Produção, a gente fez uma reforma curricular aqui bastante extensa em 2014, né? E aí a gente tive uma boa oportunidade de interagir aí com o CREA, para ajudar, para melhorar o nosso currículo. Então a gente agradece bastante aí a confiança e é uma grande oportunidade de estar aqui com vocês hoje, mostrando um pouco de um trabalho. Na verdade, hoje o meu tema da palestra, aí dentro do ciclo de vocês de inovação, é mostrar um esforço, uma iniciativa que ela surgiu dentro da Escola de Engenharia como forma de aproximarmos mais da comunidade. Incluindo aqui, eu quero fazer o convite para vocês, a gente se aproximar mais da comunidade aí dos engenheiros. Esse esforço ele é chamado de ESCIM, que é um escritório, na verdade, que tenta ajudar, facilitar essa parceria com a comunidade. Então, assim, hoje a Universidade de São Paulo está com uma clara política de tentar se aproximar mais da comunidade em geral. Então, essa é uma forma que a gente está, uma iniciativa, né, que nós estamos fazendo aí para nos aproximarmos ou atrair as pessoas que estão interessadas nessas questões de inovação tecnológica, pesquisa, aplicação e novos negócios. Então, eu vou querer mostrar para vocês um pouco dessa iniciativa. Então, eu vou falar sobre o ESCIM, que é a sigla aí do nosso escritório. Vou falar por que ele foi criado, né? Eu vou tentar mostrar para vocês também alguns casos de sucesso. Aí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. E aí a gente pode discutir, eu acho que talvez seja a parte mais importante aqui, nós discutimos um pouco como que nós podemos fazer mais trabalhos em conjunto, né? Como que esses mecanismos, inclusive, vou gostar muito de ouvir de vocês críticas, sugestões de como a gente pode aperfeiçoar esses mecanismos, né? Então, deixa eu explicar um pouco por que existe
esse escritório aqui. E eu vou falar um pouco de inovação tecnológica, que é um tema, na verdade, né, muito importante para nós engenheiros. Afinal, nós somos aí os motores dessa inovação, da criação desse conhecimento aplicado. Aqui só alguns dados, né, não sei se todos aí estão mais atualizados com a Escola de Engenharia de São Carlos. Na verdade, assim, a Universidade de São Paulo, ela é bastante grande, né? São quase 400 aí de cursos de graduação. E como que ela se organiza? Ela se organiza em unidades, que são que a gente chama de unidade, que é praticamente uma faculdade. Então, cada unidade ela tem os seus cursos, ela tem os seus docentes, ela tem uma certa independência, né? Embora faça parte da Universidade de São Paulo, ela tem uma certa independência. No caso da engenharia, né, nós temos 3, que é a Escola Politécnica, né, de São Paulo, a Escola de Engenharia de São Carlos e a Escola de Engenharia de Lorena, né, que é uma mais nova do grupo, né? A Escola de Engenharia de São Carlos ela tem mais de 65 anos, ela está bem consolidada dentro da USP, é muito reconhecida como uma unidade forte da USP hoje em engenharia. E nós temos quase 10 departamentos, né? Praticamente quase 200 docentes, esse número caiu, tem caído aí em função da não contratação, né? Então, a escola já chegou a ter quase 218 professores, hoje está caindo um pouco. E hoje é o nosso desafio fazer mais com menos, né? Ah, eu peço desculpa aqui. Então tá jóia. Ainda bem lembrado aí. Senão eu vou sair na internet. Não, estou brincando. Vai dar saída ao vivo. Mas, enfim, a Escola de Engenharia de São Carlos, né? Somos 10 departamentos, 200 docentes. E o que isso significa? São mais de 40 aí laboratórios. Assim, a gente tem muito laboratório de pesquisa. Em cada um desses laboratórios de pesquisa, você vai ter 1, 2 docentes e uma série de pesquisadores. O que a gente chama de pesquisadores? São alunos que estão fazendo doutorado, mestrado, pós-doutorados. Okay? Isso significa uma capacidade intelectual, uma capacidade de pesquisa significativa, né? Bastante elevada, e que está aí próxima da nossa comunidade aqui de engenheiros de São Carlos, né? Ela tem também alguns centros. O que são esses centros? São centros onde os professores se reúnem, desses docentes, para atuar em assuntos bem específicos. Então, nós temos hoje um centro que é o CEAS de Engenharia Aplicada à Saúde, parte de equipamentos médicos, esse trabalho. Um de recursos hídricos, que é bem famoso, acho que muitos já conhecem, né, o CREA. Tem um centro de robótica hoje, né? E o CETEP, que é um centro de tecnologia de ensino, que faz uma atividade mais intra-universidade. E tem o caçula aí desses centros, né, o mais novo, que é esse que nós chamamos de Centro Avançado para Apoio à Inovação, que é o ESCIM, que ele foi criado praticamente ali em 2015, né, como uma iniciativa de vários docentes ligados a essa área de desenvolvimento de tecnologia e pesquisa, como forma de nos aproximar a ESC das empresas, das associações, do público em geral, no que tange a pesquisa, inovação e empreendedorismo tecnológico. Para vocês terem também uma ideia bem interessante, nós temos cursos de graduação, todas essas áreas, né? Mas outra coisa muito interessante para a comunidade são os cursos de pós-graduação, para a comunidade aí dos engenheiros. Nós temos muitos cursos e, dentre das unidades de engenharia da USP, nós somos talvez, em pesquisa, uma das mais fortes hoje. Nós temos vários cursos aqui, nível 7 na CAPES, para as pessoas que não... A CAPES ela faz uma avaliação bem rigorosa dos programas de pós-graduação. Nível 7, para vocês terem uma ideia, assim, são poucos programas que conseguem ser. Basicamente, 2 a 3 programas no país inteiro. E são programas que, quando ele é considerado nível 7, para a CAPES, ele atingiu padrões mundiais. Ou seja, se você faz uma pós-graduação hoje em hidráulica, saneamento, em engenharia elétrica,
você vai estar fazendo uma pós-graduação aqui que é num nível de qualquer das melhores universidades internacionais na área. Então, hoje, a comunidade de engenheiros, por exemplo, tem essa possibilidade de estar próximo de toda essa efervescência intelectual aqui em São Carlos, né? Na área de engenharia, né? E os outros cursos também, todos são bem conceituados, todos são acima de 5, que também não é uma coisa trivial. Então, hoje, em termos de pesquisa, a escola de engenharia está bastante avançada, né? Em termos de pesquisa científica. Mas qual que é um desafio nosso, né, pessoal? Assim, a gente faz pesquisas e cria uma quantidade grande de conhecimento. Esse conhecimento está onde? Esse conhecimento ele está em patentes, ele está em protótipos, ele está naqueles pesquisadores que são os mestres e os doutores que foram formados. E essas pessoas, né, o que muitas vezes acontece? Você gera todo esse patrimônio, gera esse conhecimento, mas não necessariamente você transforma aquilo num negócio no curto prazo. Ou, às vezes, você não transforma num negócio aqui dentro da cidade, né? E isso é uma coisa que nós precisamos intensificar, né? Então, ou seja, é bem comum, às vezes, o que para nós é uma coisa boa, mas às vezes para o país nem tanto, é a perda de cérebros, né? Então, por exemplo, lá no nosso laboratório a gente teve aluno que já saiu, tentou montar uma empresa com o conhecimento que ele desenvolveu no mestrado e no doutorado, não conseguiu fazer isso muito bem, acabando indo numa empresa na Dinamarca, por exemplo. Então, a aluna que ela tem uma empresa e ela vende serviço no mundo inteiro, mas aí você fala, isso é bom? Para nós, tudo bem, a gente fica orgulhoso, formamos muito bem um aluno. Mas para o país seria mais interessante tê-los aqui conosco e estar desenvolvendo um negócio aqui dentro. Então, essa é a nossa meta também. E como que a gente tenta ajudar os alunos hoje? Hoje, na verdade, se você olhar aqui, ó, a universidade ela é gerida por várias comissões, né? Então, aqui tem um exemplo, ali você tem esses hominhos representando as comissões aí, cultura, extensão, graduação, pós-graduação. E você tem a sociedade, por exemplo, a associação, aqui no caso, né, o CREA, a associação de vocês, estão ali naquela ponta. Hoje já acontece uma significativa transferência, né? O Douglas ele tem participado lá dos eventos na ESC, né? A gente interage com empresas e profissionais da cidade. Mas o que acontece muitas vezes? Hoje ele está um pouco limitado essa interação. Não por conta da universidade e nem dos nossos parceiros. Na verdade, quando nós conseguimos realizar um projeto de parceria, comumente, tanto os parceiros como os nossos pesquisadores, aquilo vai trazer um benefício e as pessoas têm vontade de continuar. Às vezes é uma questão de mecanismo, é uma questão de apoio, né? Então, hoje, quais são os principais mecanismos em termos de empreendedorismo tecnológico? Bom, nós temos aqui na universidade hoje uma série de atividades que nós chamamos de atividades complementares. Então, muitos de nós, né, eu, por exemplo, eu formei em 93. Né? Então, naquela época, o que a gente imaginava a universidade? Ela era um lugar onde você fazia muita pesquisa e tinha sala de aula, né? E você assistia às aulas e aprendia as matérias. Se vocês hoje ou tiverem a oportunidade de ter um filho, um parente, ou algum aluno dentro da ESC hoje, vocês vão perceber que mudou muito essa realidade. Hoje nós temos aí quase uma centena do que a gente chama de atividades acadêmicas complementares, que são o quê? São atividades realizadas pelo aluno fora da sala de aula, aplicando conhecimentos de engenharia. Então, são competições, eu vou mostrar para vocês vários exemplos aqui. Nessas atividades, ele pode interagir com a sociedade e ele pode estar criando, ajudando a criar um produto ou ajudando a resolver algum problema, né? Algum problema real. E a outra forma também, então e outra coisa bem interessante, se vocês olharem nessa apresentação, vocês vão ver aqui aluno empreendedor e professor empreendedor. Aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, eu ouso dizer aqui, né,
que a gente tem uma tradição muito forte. Em São Carlos foi uma das primeiras cidades a ter um parque tecnológico. São Carlos tem muitas empresas que foram criadas por professores. Então, o empreendedorismo tecnológico na nossa cidade, ele foi pioneiro, principalmente por professores empreendedores, pessoas que foram lá, desenvolveram suas pesquisas e ajudaram a criar empresas com alunos, etc. e criaram novos negócios. Por exemplo, não é à toa que a cidade tem muitas empresas de equipamentos médicos, etc. geradas, muitas vezes, com esse trabalho de dentro da universidade. E nós temos também, hoje, uma figura muito interessante, que talvez não é da nossa época lá também, porque era comum, né, na nossa época, a gente ter o seguinte pensamento: eu vou entrar na universidade, vou me tornar engenheiro, vou trabalhar para alguém, eu vou ter um emprego, alguma coisa assim. Hoje nós temos cada vez mais, né, alunos como vocês, que eles entram com a missão já de empreender. Tem muitos alunos que eles chegam no primeiro dia de aula e ele fala assim: não, eu quero sair daqui e montar a minha empresa. Então, hoje nós temos várias oportunidades de atividades complementares, de que a gente tenta incentivar o aluno a sair, se tornar um engenheiro, montar a sua empresa. E também, nós temos uma série de atividades hoje onde a gente está trazendo para a sala de aula problemas reais de engenharia. Então, esse é um outro esforço, que é um esforço muito grande que nós temos que fazer. Por quê? Porque toda a nossa estrutura ela está muito voltada para a aula tradicional, onde você vai lá, tem uma sala de aula, um docente, e ele vai passar um conteúdo, né? Mas hoje nós temos vários esforços, atividades, onde nós buscamos trazer problemas reais, e eu vou mostrar alguns casos para vocês, e a gente enriquece, né, a formação do aluno na sala de aula, né, porque ele consegue ir um pouco além da teoria, ele consegue ver as nuances, né, outras questões como as habilidades comportamentais, né, também ele acaba desenvolvendo, e ele vai se tornando um profissional de engenharia melhor. E a gente consegue, com isso, também ajudar a resolver alguns problemas da sociedade. Essas são algumas oportunidades aqui, ó. Então, só que o que acontece, então? Esses dois mecanismos, embora eles estejam ampliando, eles estejam se fortalecendo, a gente ainda considera pouco, a gente tem que fazer mais, né? Precisamos aprender a fazer mais. Então, em 2015, praticamente, né, pouco tempo atrás, a Escola de Engenharia ela criou esse novo centro, com a seguinte missão: é uma missão de ajudar a fazer a fomentar, né, o que nós chamamos internamente de pré-incubação. O que é isso? É tentar facilitar, ajudar a vida do nosso aluno, do nosso pesquisador, a levar para o mercado aquilo que ele está criando internamente. Então, essa missão é uma missão de transferência de tecnologia para o mercado. Mas nós a chamamos de pré-incubação porque nós não queremos concorrer. Nós não estamos lá para concorrer com o Parque Tecnológico, nós não estamos lá para concorrer com o Sebrae, nós não estamos lá para concorrer com nenhum outro. Pelo contrário, muito pelo contrário. Nós estamos lá no nosso centro para fazer parceria com essas associações, com a Agência USP, com o Sebrae, com os parques tecnológicos daqui e de outras cidades. Temos contato com o Parque Tecnológico em São José dos Campos, por causa da engenharia aeronáutica. E nós queremos o quê? Nós queremos facilitar. Então, essa figura aqui mostra um pouco isso. Dentro dos nossos laboratórios de pesquisa, nós temos ali investimentos, muitas vezes de vida, tá, gente? São décadas. Tem alguns grupos de pesquisa ali, por exemplo, temos vários problemas de buraco na cidade, questão de asfalto, do controle de qualidade de asfalto. Nós temos lá grupos de pesquisa que estudam 10, 20 anos, com laboratórios altamente equipados e que têm tecnologia de ponta em detecção de problemas de asfalto, etc. e tal. Mas, muitas vezes, esse conhecimento que vai sendo acumulado, ele se perde. Porque se um pesquisador desse, lá, um pós-doc, uma pessoa que ficou 10, 8 anos estudando um assunto, ela sai daqui, ela vai para outro lugar, né, ela leva com ele uma boa parte
daquele know-how, né, que é necessário para gerar a solução, né? Então, qual que é a visão lá do nosso grupo de professores, que faz parte desse centro? A visão é ser um agente facilitador, é estar que nem hoje, como estamos aqui, né, conversando com vocês, conhecendo melhor a demanda de vocês, mostrando um pouco do que a gente consegue fazer e tentando fazer uma ligação, um casamento. Eu vou até falar uma coisa que muitos de vocês já devem ter procurado a universidade alguma vez na vida, né, estando próximo aqui. E muitos têm uma experiência ruim. Da onde vem essa experiência ruim? Porque realmente a gente não tinha um centro de apoio. E aí o casamento fica difícil, porque é mais ou menos, imagina assim, um professor está lá, tem um monte de pesquisa, um monte de coisa, tem que entregar o relatório, aí liga alguém no telefone. E a pessoa, às vezes, dá uma demanda. Mas aquela demanda veio uma bola, que nem futebol, né? Veio aquela bola quadradíssima. Né? Por quê? Porque a pessoa fala um problema, mas ele não entende direito qual é o problema. Do outro lado, tem alguém que também tem pouco tempo para falar, ele não tem muito tempo para explicar. Então, às vezes, aquele relacionamento que poderia gerar um super fruto, que era uma grande semente, ele morre ali. Pela falta de um preparo, né? Pegar a semente e colocar no lugar certo, enterrar um pouquinho mais lá na terra. Então, basicamente, essa é a missão do nosso centro. É tentar encontrar essas demandas, essas empresas, esses profissionais que estão com algum problema, tentar entender qual realmente é o problema deles, esmiuçar, detalhar, e tentar ajudá-los a fazer contato com os outros professores. Então, a gente é meio que agência de casamento, né? Depois a gente vai embora, tá certo? Aí fica lá o pesquisador com o profissional e eles vão se relacionar, criar novos frutos e assim por diante. Esse é o nosso objetivo. E qual que é o nosso sonho? Nosso sonho é ver essas ideias que estão lá nos nossos laboratórios de pesquisa virarem uma empresa de base tecnológica, assim por diante. Por quê? Porque é assim que a universidade retorna para a sociedade todo o investimento que é feito. Por exemplo, eu mesmo sou de um grupo que chama Núcleo de Manufatura Avançada. A gente ficava num prédio antigo. Em 2007, nós abrimos lá um laboratório novo. Nesse dia, para vocês terem uma ideia, a gente trouxe 15 ex-alunos que tinham empresas. Infelizmente, poucas aqui. A maioria eram fora, em outras cidades. Mas numa conta rápida lá do que eles arrecadaram de imposto naquele ano, e a gente contou lá alguns projetos de pesquisa, dava mais ou menos uns 6 milhões. Mas o que eles ganharam naquele ano já pagava aquilo tranquilamente. E era assim, foi uma apresentação de 15 alunos, um atrás do outro, mostrando as suas empresas e de como a universidade, a pós-graduação ajudou, né, eles a criarem esse novo negócio. Outra coisa que a gente quer também é que, às vezes, a gente tem uma capacidade instalada e o pesquisador ele não pensou naquele problema. Então, a gente quer receber o problema de vocês. Né? Então, por exemplo, olha, isso daqui é um problema muito importante. De repente, para o pesquisador faz sentido e ele tem como ajudar. Essa é a nossa missão. E como é que a gente cumpre essa missão, então, pessoal? A gente cumpre com projetos. Então, tem outra característica bem legal lá do nosso centro, é que ele é orientado por projeto. Então, é assim, nós não temos algo que a gente faz repetidamente. E a gente vai pegar aquela demanda e vai falar, tá bom, isso é um problema, vamos lá, vamos buscar algum parceiro, nós temos esse objetivo e a gente vai chegar num resultado. Aí terminou o resultado, pode ser que vire outras demandas, outras parcerias e a gente continua. E nós temos aqui 4 tipos, pessoal, de projetos que a gente faz. Desde 2015, nós já fizemos mais ou menos uns 60 projetos realizados ali no nosso centro, todos eles que podem ser classificados nesses 4 tipos aqui. Um deles nós chamamos de projeto de apoio à inovação, que é o que a gente chama aí de pré-incubação lá internamente. Por que pré-incubação? Porque a gente não quer limitar o nosso aluno, a gente não quer limitar o nosso professor e nem a parceria. A gente quer que aquilo vá depois para fora dos limites da universidade e ganhe escala e ganhe resultados mais amplos. E aí outra coisa bem interessante também, nós temos aqui projetos para ensino, que são os desafios tecnológicos e as disciplinas baseadas em projeto, que é algo novo que talvez vocês não tenham vivido,
mas com certeza a próxima geração aí de engenheirandos, né, os alunos, eles estão vivendo isso cada vez mais intensamente, né? E aí o que o centro faz? O que o nosso centro faz? Ajuda a entender, às vezes, a demanda de vocês. Fala, olha, isso daqui às vezes se encaixa numa determinada disciplina. Então, nós temos muitas disciplinas de projeto. Temos disciplinas de projeto ligadas à engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia ambiental. Então, às vezes, você tem um professor de um lado que ele está precisando de um problema bom para os alunos resolverem, e você tem esse problema, e isso pode virar um casamento. Nós temos também projetos de parceria com instituições. O que é isso? É quando nós entendemos alguma necessidade, alguma lista de necessidade de alguma instituição, né? E, por fim, a gente tem um projeto lá de ajudar a melhorar os espaços da própria universidade. Eu vou tentar mostrar agora para vocês alguns exemplos desses projetos, tá bom? E aí depois vocês podem fazer perguntas nesses exemplos e vai dando um pouco de ideias para vocês. Depois a gente pode discutir no final. Inclusive, é bem importante para nós até ouvir, olha, podia ter alguma coisa num outro sentido, que a gente está sempre aberto para ideias, né, para tentar inovar aí com vocês. Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Essas 3 fotos aqui, ó, por exemplo, elas ilustram bem o que a gente chama de apoio à pré-incubação aqui, ó, na verdade. Então, são 3 exemplos. A gente tem outros projetos desse em andamento. Então, o que é apoio à pré-incubação? Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui dessa foto, você vê assim, ó, tem 2 professores e 2 alunos de pós-graduação, eles trabalham no mesmo laboratório, por exemplo. Nesse caso aqui, eles trabalhavam com robótica para reabilitação. E eles tinham lá desenvolvido um projeto bem interessante de um novo equipamento para fazer o trabalho com quem tem paralisia cerebral, né? E já estava num estágio bastante avançado desses protótipos, né? Então, o que o pesquisador comentou com a gente? A gente precisava de uma ajuda, por exemplo, para... Nós estamos querendo entender melhor o mercado. Então, tá bom. Então, lá nós, como Esquim, fomos atrás de outros alunos, que se vê aqui no final, né? Essa aluna é uma aluna que faz um curso de especialização lá em engenharia de produção, fazia na época, né, esse curso de especialização, e ela tinha essa capacitação, porque ela já tinha trabalhado com planejamento tecnológico, etc. e tal. Então, ela fez uma pesquisa de mercado para esse grupo, inclusive detectou possíveis parceiros, empresas parceiras, né? E aí, em seguida, então, esses trabalhos que você vê nesses post-its, etc., são atividades para bolar novos modelos de negócio, etc. e tal. Aí depois o professor falou assim, puxa, mas agora a gente precisava pensar em preço, ou como que é um produto. A gente fez um outro trabalho de análise financeira. E assim vai, são formas de ir auxiliando esses pesquisadores para que eles possam avançar e levar essa tecnologia mais para frente. Esse é um trabalho que a gente faz. Nesse tipo de trabalho também a gente pode, às vezes, contar com parcerias externas, né? Então, de repente, se tiverem algum de vocês interessados, é uma possibilidade de ajudar os nossos grupos. Outro tipo de trabalho também que é bem interessante hoje em dia, né? Às vezes, assim... existem algumas técnicas, né, em que você pode tentar planejar já essa ida para o mercado da tecnologia ainda quando ela está sendo planejada, quando ela está começando a ser desenvolvida. Então, esse caso aqui, ó, esse último, você vê esses alunos, eles são alunos de um grupo de pesquisa que é bastante avançado aqui em São Carlos, vocês já devem ter ouvido falar, na área de vidros, né? Que chama CERTEV, é um centro internacional. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o pessoal aqui, assim, tem lá o Centro de Pesquisa Saint-Gobain, em segundo é o CERTEV, aqui no mundo inteiro, em desenvolvimento de tecnologias para vidros, né? E eles, por exemplo, desenvolveram uma nova tecnologia, que era uma sinterização magnética. Só que é uma tecnologia tão avançada que é meio
difícil ainda para você transformar aquilo em equipamento, etc. e tal. Então, a gente fez um trabalho com eles que a gente chama de trabalho de rotas tecnológicas, que é tentar verificar as tendências e ver como que a gente pode tentar fazer projetos e produtos para levar isso aí para o mercado, né? Esse caso aqui de baixo, por exemplo, você vê esses alunos aqui que eles foram incubados lá na Microsoft, né? São alunos do curso de engenharia elétrica. Alguns deles aí estavam no 2º ano, né? Falhando a voz aqui. E aqui é um caso bem interessante, assim, que são alunos que foram lá, desde que a gente criou o centro, volta e meia tem alunos que batem lá na nossa porta e eles falam, eu estou querendo montar uma empresa. Aqui, nesse caso, eles queriam fazer um app, um aplicativo usando o acelerômetro do celular para tentar ver acidente dentro de cidade. Aí eles desenvolveram melhor a ideia. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho tipo de aconselhamento, né? Fala, você já pensou nisso? Você já pensou naquilo lá? Você viu essa linha de fomento aqui? Você já fez uma apresentação ali? Então, a gente dá esses toques para os alunos. E eles vão voltando e vão sendo aconselhados. Nesse caso aqui, depois eles se candidataram a uma competição. Lá ganharam e tiveram essa aceleração. Foram com a empresa até para frente e depois eles venderam a empresa. Agora, na verdade, um deles está voltando a fazer mestrado, ele já está criando a 2ª empresa lá. Na verdade, está montando a 2ª. Então, é uma tendência, algo bem interessante, assim. E aqui, como que você traz oportunidade para vocês, assim, para a sociedade? Uma oportunidade que tem, às vezes, alguém que tem interesse em investir, né? Então, por exemplo, se algum de vocês tiver algum interesse nesse sentido, a gente tem hoje está batalhando lá no nosso centro para criar aí uma rede, né, de investidores, pessoas que têm interesse, né? Porque daí a gente pode levar esses alunos até vocês. Então, basta que vocês nos digam, olha, eu tenho interesse em investir em vidro, eu tenho interesse em investir em TI, eu tenho interesse em investir em algum tipo de tecnologia de equipamento médico, alguma coisa assim. Aí a gente pode estar levando essas ideias para vocês, né? Tem ideias, vocês vão ver, muito bacanas, né? Apesar de você falar, poxa, a pessoa é aluno de graduação, mas às vezes ele consegue trazer ideias muito legais. Inclusive, alguns desses alunos são alunos de pós, são alunos de mestrado, doutorado, muitos deles, às vezes, já engenheiros formados também. Outro tipo de projeto aqui que vocês podem também pensar e se aproximar da ESC é o que a gente chama de parcerias aqui com as instituições e empresas, na verdade. O que é isso? Isso daí é quando a empresa ou a instituição ela tem uma lista de problemas, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem 2 casos aqui, ó. O primeiro é da Andritz, que é uma empresa que ela estava se mudando para Araraquara, e o outro da própria Embrapa, né? Eu sei que vocês vão ter uma palestra na semana que vem aqui com o João Naime, né? Amanhã? Então tá jóia. Então, se eu estiver mentindo, vocês podem testar amanhã, tá certo? Então, vocês podem perguntar para o Naime, que ele foi nosso parceiro nesse workshop de automação agrícola. O que é isso? Nós desenvolvemos lá nesse grupo, né, uma metodologia de workshop que a gente chama, que é um tipo de workshop que nós chamamos de ideação. Na verdade, ele é uma coisa bem rápida, não é para ser demorado, é algo que dura mais ou menos umas 3 horas. E a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue colocar na mesa de rodada lá de negócio os pesquisadores que atuam naquela área. Daquela lista de problemas. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, você vê nessa mesa, você tem pesquisadores e engenheiros da Andritz aqui, né? O que é essa Andritz? Ela trabalha com equipamentos de hidrogeração, fica aqui em São Carlos. Na verdade, ela comprou o que era, nem lembro mais qual era o nome, né? Uma fábrica que tem aqui em Araraquara, né? Que era bem famosa, a Vigesa, né? Foi estado de Vigesa, etc. E tal. A Andritz, ela... IESA, desculpa. Obrigado. Então, eles... e a Andritz estava vindo para cá e eles tinham interesse em montar um centro de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. E eles têm lá uma lista, eles tinham uma lista de problemas, né, tecnológicos que eles têm interesse em
angariar pesquisadores para desenvolver aqueles temas. Então, o que nós fazemos nesse workshop aí? A gente consegue, em 3 horas, por exemplo, então ela passa essa lista de problemas, a gente trabalha essa lista junto com a empresa. Aí nós fizemos um trabalho prévio de identificar quem são os pesquisadores, as pessoas que estão trabalhando com aquilo dentro da ESC. Aliás, a gente costuma também ver isso dentro da própria USP, né? Então, às vezes, tem um pesquisador que é de Piracicaba. A gente vai convidar também, se a pessoa tem interesse em vir. Então, por exemplo, e nesse workshop, o resultado dele é um relatório onde você tem lá os vários pesquisadores, as ideias que foram geradas, e o nível da intenção lá. Porque existe uma coisa em inovação tecnológica, pessoal, que é muito importante. Então, se vocês forem se relacionar com a universidade, seja a ESC ou até outras, é a questão do timing, né? Então, o que acontece? Nesse workshop, a gente tenta ver com os pesquisadores também se ele já tem uma equipe, se ele já tem uma equipe formada, se ele já tem um conhecimento já gerado naquela área. Porque, assim, na verdade, como pesquisador, a pessoa já tem um conhecimento prévio. Ele pode fazer muitas coisas. O problema é que ele não pode fazer muitas coisas rápidas. Por quê? Porque, às vezes, para resolver um problema tecnológico, você tem que montar uma equipe. Então, o que acontece? Às vezes, se o seu problema ele casa com algo que a pessoa já vem trabalhando, às vezes ele já tem uma equipe, ele consegue atacar o seu problema amanhã, começar na segunda-feira, entendeu? Quando não é o caso, vai demorar um pouco mais. Então, a gente tenta ajudar esses nossos parceiros, mostrando para eles, olha, isso daqui é uma coisa mais de curto prazo, isso daqui é mais de médio prazo e longo prazo. Quando você consegue casar esses prazos, né, essa perspectiva, né, você consegue aumentar a chance de ter um relacionamento bacana com a universidade. Então, esse projeto aqui, a gente fez esse trabalho desse workshop. O resultado lá foram uns 3 projetos de pesquisa já junto com esse centro, mas tinha uma lista muito maior. Mas o interessante é isso, não precisa fazer muita coisa. O importante é fazer coisas que sejam interessantes, legais e que dão frutos, e aí esse relacionamento continua. Como é o caso dessa empresa, que ela tem um relacionamento bom conosco. Aqui do lado, vocês vão... O João Naime, ele provavelmente vai falar para vocês, com certeza, do LANAPRE, que é um laboratório deles, e da UMIP, aí, que é essa unidade mista de pesquisa. Essa unidade mista de pesquisa é uma iniciativa da ESC, a UFSCar e a UMIP. E ela começou com um workshop desse. Na verdade, identificando lá com a Embrapa nos procurou, falou, olha, nós temos aqui uma intenção de formar uma unidade mista de pesquisa. Então, nós fizemos um evento que chamou Workshop de Automação Agrícola. Durou também 3 horas. Foi lá no LAMAPRE, e nós colocamos lá uma quantidade grande, acho que tinham 60 pesquisadores, né, da ESC, da Federal, e da Exalc também, da Escola Luiz de Queiroz, né, da USP, todos para sentar e bolar ideias de pesquisa e gerar projetos de pesquisa. O resultado disso foi um acordo entre a Universidade e a Embrapa e a Federal, para criar um laboratório conjunto que está funcionando lá na infraestrutura lá do LANAPRE, né? A parte legal acabou de sair, né, esse ano, né? Então, é uma coisa bem interessante, né? Então, enquanto oportunidade. Nesse caso aqui, a gente tem vários pesquisadores hoje olhando para esse mundo do agronegócio, se vocês tiverem ideia, né? Aqui vem outra frente também, que é a frente de... Aí já começa outra frente relacionada a ensino, tá? Então, nós temos lá no nosso núcleo, a nossa intenção é promover, uma vez por ano, uma grande competição aí de engenharia. Por que é interessante essas competições? Que são competições onde você coloca os alunos para bolarem soluções. E isso permite com que as empresas, as organizações conheçam esses alunos. Só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a foto da primeira edição do Sancaton, que ele aconteceu em junho de 2017, na verdade. Aqui. Esse evento ele foi em parceria com a Qualcomm, que faz essas plaquinhas, por exemplo.
E o que aconteceu? A empresa ela cedeu todas as placas. Nós fizemos um acordo aqui com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, na figura do Tundizi. Então, a prefeitura trouxe vários problemas da cidade, e aí a competição foi: pensem em soluções tecnológicas para uma cidade inteligente, usando as plaquinhas, usando as soluções. E a gente fecha a biblioteca lá, os alunos ficaram 3 dias acampados lá dentro da biblioteca, e pensando em produtos e serviços relacionados com essa área. Foi uma experiência aí também bem interessante e que deu bastante resultado. Esse primeiro Sancaton, a gente teve mais ou menos 80 alunos participando. Esse último, que foi a edição que foi agora, em abril de 2019, né? Então, desculpe, o outro foi em 2018. Né? Então, esse aqui é o segundo. A gente vai fazer um desse por ano, tá? Para vocês terem uma ideia. Esse ano já foi, com o incentivo aí da própria parceria com a Embrapa, né? Esse ano nós fizemos uma versão voltada para a Fazenda do Futuro. Então, tivemos lá a participação da Embrapa como parceiro, e a ideia do desafio era criar soluções para automação de processos e coleta de informações de IoT aí no campo. Essa daqui foram os patrocinadores, para vocês terem uma ideia. Assim, como foi um evento muito bacana, teve apoio da Ciesp, a Cargo, Oracle, Toradex. A Toradex ela deu as placas, a Oracle firmou um contrato com a gente, deu todo o serviço de nuvem para os alunos, então eles podiam programar na nuvem. A Cargo trouxe os técnicos dela para ficar com os alunos e dar ideias e ajudar na avaliação. O Grupo Jato ajudou também na avaliação e teve uma participação importante. Então, foi uma coisa bem bacana, né? Se vocês tiverem interesse, a gente pode aí, talvez fazer uma parceria com vocês também, de ver alguma forma que a gente pode trazer benefícios para a Associação dos Engenheiros. Uma coisa muito interessante esse evento aqui já teve 110, teve um pouquinho mais de 100 pessoas de alunos inscritos. De novo, a gente faz esses eventos também abertos para a USP, abertos também para alunos da Federal. A ideia é ter essa convivência, né? Aqui estão os ganhadores, né? O resultado final. Esse evento ele deu muita visibilidade no LinkedIn, lá nas redes sociais. E uma coisa mais legal ainda, esses alunos, nós tivemos aí 3 equipes ganhadoras que elas estão sendo incubadas. O que é isso? A gente tem hoje, a gente encontrou laboratórios dentro da própria universidade para elas, né? E nós temos apoio da Agência de Inovação, de técnicos, da Cargo, da Oracle, para ajudar esses alunos a fazer um protótipo melhorado. E eles vão mostrar esses protótipos logo mais na feira de negócios da Embrapa. Então, por exemplo, uma das soluções que saiu, uma solução muito interessante, que o grupo ele fez um tipo de um domo, que é um tipo de um cubo, né, com toda uma instrumentação em cima, onde a ideia é você criar condições específicas para testar diferentes tipos de semente, etc. e tal, num laboratório de desenvolvimento agrícola lá. Foi um projeto bem bacana. E teve lá um projeto também de tentar detectar o fungo, né, que está sendo carregado pelo ar. E aí, de repente, se tem alguns dos membros que tenham interesse, como participar como jurado ou como interagir um pouco, que é uma forma de você conhecer alunos, é uma forma de descobrir talentos também para a empresa de vocês. É algo bem interessante. Deixa eu falar agora um pouco sobre disciplinas, né? Lembra que vocês viram já, tem essa possibilidade de empreendedorismo tecnológico, tem essa possibilidade de fazer parceria com a universidade, e tem também essa possibilidade de disciplinas de inovação. Bom, o mais simples aqui são essas disciplinas que nós temos hoje, disciplinas voltadas para empreendedorismo. E uma coisa muito interessante na ESC é que a gente está tentando direcionar
cada vez mais para o empreendedorismo tecnológico, porque, veja, empreendedorismo é você criar novos negócios, certo? Então, você pode ir lá criar uma venda de limonada, por exemplo. Nada contra, é importante e o país precisa crescer, a gente precisa ter novos negócios no país. Mas como nós somos uma instituição de ensino que também tem a pesquisa, a gente tem focado no que é mais difícil fazer mesmo, que é o empreendedorismo com conhecimento tecnológico. Então, a gente tem uma disciplina lá hoje, que na verdade a gente tem várias disciplinas cujo nome a gente tem utilizado esse nome chamado Oficina de Inovação. Então, a gente oferece essa disciplina com diferentes focos. Tá? Um dos focos, por exemplo, esse exemplo aqui foi bem interessante, que era o foco em empreendedorismo tecnológico. Então, era assim, o aluno de graduação, para se inscrever na disciplina, ele precisava entrar em contato com um laboratório lá da Universidade de São Paulo, encontrar alguma tecnologia, e ele se inscrevia com uma equipe, e nessa equipe podia ter funcionários e professores dentro da equipe. Olha que interessante. Você inverte um pouco a ideia. Então, assim, tem um aluno de graduação sendo super assessorado por um professor e um funcionário, e um laboratório que dá a guarita e dá a parte técnica. E os alunos que conseguiram... E aí o aluno ele preenchia uma proposta, não era uma disciplina assim que você entra na disciplina, você tinha que escrever um projetinho para entrar na disciplina. Para vocês terem uma ideia. E o aluno ele recebia R$5.000 em materiais, quer dizer, ele não vai receber R$5.000 na mão dele. Ele passava uma lista de coisas que ele precisava para montar o protótipo e a universidade providenciava. Isso aí foi uma parceria junto com a Agência de Inovação da USP. Né? E o resultado foi muito legal. Né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, um dos alunos, né, que foi o terceiro colocado, na verdade, ele venceu um prêmio, um concurso na Suíça sobre inovações para o leite. Né? Na verdade, ele fez uma parceria no projeto dele, tinha um laboratório da ESC, que também tem pesquisadores da Embrapa, que trabalhavam lá com a mastite do leite, e aí ele usou uma plaquinha, uma Raspberry Pi, né, que é uma plaquinha aberta, para desenvolver um aplicativo que identificava a mastite com a foto do leite, usando visão artificial, né, por exemplo. Então, e eles conseguiram, nesse tempo, que era 3 meses, ali mais ou menos no tempo de uma disciplina, ele conseguiu fazer o protótipo funcionar e testar o protótipo. Essa disciplina, o tema também foi questão de saúde e infecção, foi junto com o CEAS, com o Centro de Engenharia Aplicada na Saúde, por exemplo. Né? Então, foi um resultado assim, bem bacana. Para vocês terem uma ideia, um dos membros aí da equipe foi um projeto bem interessante também. Foi um aluno lá da Física de Ribeirão Preto, eles têm uma Física Aplicada à Medicina, que aí ele tinha visto uns papers sobre um efeito holográfico em CDs, né? E aí ele tentou desenvolver um aplicativo que você usava a leitora, esse leitor de CD que está todo mundo jogando fora, né? Então você colocava a amostra de sangue naqueles pitches do CD. E aí você conseguia fazer vários exames ao mesmo tempo. E quando ele escreveu o projeto, pareceu que era uma loucura, assim. Na verdade, ele escreveu o projeto da cabeça dele, lá dos papers que ele tinha visto. E a gente falou, vamos ver se dá certo. Chamamos um professor da medicina, outro professor lá da engenharia mecânica. Eles continuaram acompanhando o aluno e eles conseguiram fazer. Né? Até a empresa que fazia CD, que é uma empresa que estava morrendo, tinha uma empresa que fabricava CD lá em São Paulo. Ela soube da história, tentou ajudar os alunos, veio até na apresentação. Então, foi uma coisa bem bacana também. Então, dá para fazer coisas bem interessantes. A gente também já fez essa disciplina com foco só em alunos de graduação, sem ter tanto esse foco em empreendedorismo tecnológico. Assim, né? Aí é um outro formato, por exemplo, no formato anterior, você tinha uma quantidade menor de alunos. Por exemplo, a gente teve uma turma de 15 alunos só. Por quê? Porque era bem rigoroso o exame e a entrada. A gente tem hoje uma disciplina cujo foco é dar uma visão geral de inovação para todos os alunos. Né?
Aí, nesse caso, já foram 120 alunos, foram vários professores, 120 alunos, para a pessoa já sair com essa formação. E também tivemos casos de sucesso. Quer dizer, eu estou mostrando só aqui alguns casos para você ver como tem potencial mesmo na universidade, né? Isso aqui era uma disciplina bem mais light que a outra, os alunos não receberam dinheiro para protótipo, nada. Mas esses alunos que foram os campeões aqui, ó, depois eles... saiu a notícia da vitória deles, né? E aí uma agência de São Paulo, lá da USP, pegou o projeto deles e mandou para uma competição internacional lá em Berkeley, né, nos Estados Unidos. E eles foram convidados para ser incubados lá. Olha que legal. Um negócio bem bacana. E, na verdade, o que são esses alunos? Eles criaram aqui um software, na verdade, melhorado. Tem aqueles controles, né? Um deles aqui, ele era DJ, né? Ele era do curso de eletrônica. E ele fazia aquelas raves, né? Eu estou meio desatualizado nessa parte. Mas ele já gostava desse assunto, participava do grupo de som do caso, já estudava aquilo lá, aproveitou a disciplina para ajudar a terminar lá o protótipo dele e melhorar as ideias deles de negócio. Pegaram o primeiro lugar aqui, né? Isso aqui é o aluno fazendo... Na verdade, o que eles desenvolveram foi o equipamento, né? Que era o protótipo, e mais um software lá que fazia usando um pouco de inteligência artificial, que facilita um pouco a vida do DJ que não conhece muitos tons, tal, lá dava uma facilitada, tinha uma melhoria nesse sentido. Então, ou seja, essa é uma forma também bem interessante, se vocês tiverem algum interesse em uma área específica e quiserem ajudar a participar desse tipo de iniciativa. Agora, tem uma outra que está mais na mão assim, para vocês, que é o seguinte. Hoje, nós temos disciplinas onde nós estamos abrindo a disciplina para problemas reais. Quando você faz isso, qual que é o problema que você gera, né? Para nós, somos uma escola de engenharia, gera o seguinte problema para o docente. Ele tem que achar o problema real, não é verdade? Então, tipo assim, se você está numa faculdade lá de odonto, eu sempre faço essa brincadeira, tá? Então, se você está lá numa faculdade de odonto, né, o professor precisa operar lá o terceiro molar, não, o segundo molar, né? Ele não vai se preocupar, né? Ele vai para a aula, sabe que alguém colocou um paciente lá justamente com aquele dente para o aluno tentar, né? Para o aluno fazer sua prática. Nas escolas de engenharia, nós não temos essa infraestrutura. Então, às vezes, assim, o docente ele cria uma disciplina que tenha baseada em casos reais, mas daí ele tem que ficar correndo atrás e encontrando esses casos, né? Então, hoje, lá no nosso centro, a gente está fazendo um pouco essa intermediação. Então, nós temos lá uma lista de disciplinas. Se vocês tiverem interesse, vocês podem nos procurar. Então, onde são disciplinas que os docentes estão fazendo esse tipo de projeto. Então, a gente consegue levar vocês até o docente e, se tudo der certo, vocês conseguem ali ter um grupo de alunos pensando naquela ideia. Então, só para dar um exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, tem vários exemplos aqui, nós poderíamos dar. Esse exemplo aqui é uma empresa aqui da cidade, que ela faz uma serra, né, faz protetores para serras circulares no ramo da engenharia civil. Então, aqui está meio ruim o slide, mas você vê os alunos num laboratório, tá vendo? E aqui dois técnicos demonstrando a máquina. A serra circular com a capa, né, protetora fabricada por essa empresa. Então, qual que foi o desafio aqui? Aqui era uma disciplina de ergonomia, então é uma disciplina onde os alunos têm que fazer projetos para melhoria da ergonomia dos produtos e melhorar a segurança, né? E essa empresa, o que acontecia? Tinha acabado de ser lançado um concorrente, lançado uma capa melhor. E isso estava ameaçando lá o mercado deles. Então, o que aconteceu? A gente colocou lá os alunos, 8 equipes, para ficar pensando em soluções. Quando chegou no final daquele semestre, né, essa empresa ela teve a oportunidade de ver 8 soluções diferentes. E mais, ela viu também todo um levantamento de dados, etc. e tal. Então, mesmo que ele não aproveite uma solução específica em si, ele pode combinar essas soluções, ou ele pode ter como fruto o resultado de todo esse trabalho também dos alunos. E é um ganha-ganha. Por parte do aluno,
ele tem aquela chance de fazer alguma coisa mais real e interagir com os profissionais da sua empresa, e assim ele vai aprender muito mais. Então, aqui é um exemplo bem interessante. E aí foi interessante por quê? Porque essa empresa ela procurou o Esquim por outros motivos. Ela falou, olha, eu tenho esse problema. Aí nós olhamos aquele problema e falamos assim, olha, esse problema aqui, de capa, de serra, é um problema de projeto. Os pesquisadores eles conhecem pontos específicos, né? Ele não vai poder parar para fazer um projeto, mas os nossos alunos fazem. Você topa? Ah, topo. Mostra um pouco as condições. O que a empresa dá de contrapartida aqui nesses casos? Normalmente a empresa vai fazer o quê? Ela vai ajudar com aquilo que ela já sabe, que é o conhecimento do mercado, nos ajudar a contactar os clientes, né? Umas dicas dos clientes, e ter os gates, que a gente chama, que existem durante o projeto, acompanhar aquele projeto e criticar. Falar, ó, isso aqui está viajando na maionese, não vai dar certo, e assim por diante. Então, a gente quer bem essa parceria aqui, nesse sentido. E isso faz os alunos crescerem bastante. Tem um caso aqui que o colega já conhece, né? A gente fez um projeto também bem bacana aqui com o Rotary Clima, na verdade, que foi um projeto que a gente pegou uma série de alunos, são esses alunos ali, onde eles desenvolveram soluções, né, de carrinho de coleta para catadores de lixo. E aqui, nesse caso, qual que foi a parceria com o Rotary? Além de nos ajudar durante os gates, avaliando os problemas, eles deram como prêmio ajudar a construir os carrinhos, porque isso para o aluno é uma coisa muito legal, né? O aluno vê o carrinho construído, vê o projeto dele sair do papel, às vezes já é um prêmio assim, que é incalculável para a gente, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, assim, a gente fez uma disciplina parecida com essa de projeto de produto aí, com a Faber, com o laboratório de desenvolvimento aqui da Faber, e foi tão interessante assim, que a Faber nos ajudou a levar os alunos nas escolas infantis, né? Então, os alunos foram preparados lá na universidade, como fazer pesquisa de mercado, como fazer clínica, como entender o problema do cliente. Aí a Faber nos ajudou a intermediar para que os alunos pudessem entrar em algumas escolas e fazerem pesquisa. Os alunos fizeram lá, e foi muito interessante que um dos grupos, nem foi o grupo ganhador, mas ele teve uma sacada muito bacana. Ele percebeu que, para quem trabalha aí com público infantil, a gente também não sabia disso, né? Mas as professoras elas têm um grande trauma lá, que é quando o aluno vai usar cola, né? Porque quando a criança tem uma certa idade, uma idade baixa, ela não tem ainda muito o mecanismo dos dedos, né? De apertar e espalhar. É uma questão ergonômica mesmo, ela não desenvolveu muito isso. Então, o que ela faz? Normalmente, ela jogava a cola e depois ela espalha com a mão, e fica aquela sujeira. E os professores... Então, eles desenvolveram uma embalagem onde a criança consegue jogar a cola, e aí tem uma outra parte da embalagem onde ela espalha, sem causar muita sujeira. Era uma solução simples, mas, por exemplo, hoje essa solução está no mercado, né? A Faber gostou bastante, e aí eles acabaram lançando o produto. Então, imagina assim, para o aluno, a grande satisfação, ele vai chegar numa entrevista lá de estágio e tal, poxa, eu já fiz um projeto, foi um projeto real, o projeto até virou um produto de verdade. A gente tem também uma experiência também que é muito bacana também. Aqui eu vou falando um pouco mais do meu departamento lá da engenharia de produção, que é uma experiência que a gente chama de projeto integrado, que são projetos que eles duram um semestre inteiro, né? Então, nesse caso aqui, não é uma disciplina. Então, a gente tem lá um projeto que chama no caso do curso de engenharia de produção, que chama Projeto Integrado de Melhoria, que é onde os alunos têm que fazer melhoria em fábrica, layout de fábrica, assim por diante. Então, por exemplo, aqui, vocês estão vendo várias fotos, né? Então, como que funciona isso daí? Ele funciona assim. São 7 disciplinas, mas nas 7 disciplinas, os alunos fazem um projeto só. Então, no primeiro dia de aula, por exemplo, ali vocês estão vendo uma apresentação que é da própria Santa Casa, né? Então, no primeiro dia de aula, na verdade, não é bem o primeiro dia, os alunos são preparados, mas a gente recebe
o pessoal das empresas que vai contar o problema. Por exemplo, essa foto aqui é desse semestre mesmo, onde a Santa Casa, por exemplo, trouxe o problema da distribuição de remédios dentro das farmácias dele. Então, por exemplo, lá os alunos de engenharia de produção eles estudam logística, tem um problema super sério relacionado à distribuição de remédios, né? Não só pela quantidade de remédios, mas pelo risco que existe em você errar alguma movimentação. Então, ela traz o problema, a empresa traz o problema, os alunos eles são separados em grupos, ali você vê o grupo, a gente faz todo um trabalho com esses alunos para preparar o grupo, para eles se sentirem mais unidos. Eles vão trabalhar o semestre inteiro em cima daquele problema e, no final, eles vão na empresa, etc. e tal, e eles vão mostrar o resultado final lá daquele projeto. Nesse caso aqui, a gente já teve vários. A gente começou a primeira rodada disso, foi em 2017. E nós tivemos, assim, desde o primeiro ano, 2017, 2018, várias empresas que participaram e depois implementaram as soluções de layout e de melhoria de máquina dos alunos, né? Então, a gente tem, inclusive, na quarta-feira passada, foi a apresentação final desse ano. As empresas gostaram bastante dos resultados aqui. E também, às vezes, os alunos vão dentro da empresa, que no caso da Tecans, né, os alunos foram dentro da empresa mostrar o resultado lá. Isso é uma experiência diferente, porque, inclusive, assim, o formato do ensino é bem diferente do que vocês imaginam. Tá? Vocês imaginam assim, a gente imagina um ensino de engenharia onde tem um professor, por exemplo, no caso aqui, são 7 disciplinas. Uma delas é a parte toda de sistema de normas, ISO, né, ISO 9000, qualidade. Tem a disciplina de layout, que trabalha com a parte de layout. Uma disciplina de simulação de chão de fábrica. Uma disciplina de gestão de projetos. Então, na verdade, o que você vê naquelas círculos ali são o que a gente chama de um modelo conceitual, são os gates. Cada ciclo daquele lá, o aluno é avaliado no final. Então, são 4 ciclos, né, onde o aluno tem que fazer o projeto durante os 4 ciclos, e em cada final daquele ciclo, os representantes da empresa vão lá e eles canetam. Né? Eles vão falar assim, olha, está bom, está ruim, aqui está certo, está errado. E ali você vê os professores, né, uma foto aí dos professores, e, na verdade, eles dão aula meio que em conjunto. Você tem que fazer um planejamento conjunto das aulas para casar os conteúdos e para que eles possam trabalhar. Os alunos também têm um conjunto de regras para fazer isso funcionar, então, até porque eles vão entrar nas empresas, eles vão ter acesso, então tem todo um controle de ética, comportamento, o que ele pode, o que ele não pode fazer. É bem interessante. Né? Enfim, mostrei para vocês aí, acho que vários exemplos, né? E esses exemplos são voltando lá para aquela situação inicial, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma situação onde o empreendedorismo na universidade ele acabava entrando pela porta aí da formação na graduação e por atividades complementares. Hoje nós estamos trabalhando em outras ações para complementar essas duas, que são essas ações que eu mostrei para você. Então, fazendo o que a gente chama de empreendedorismo tecnológico e em busca, né, dessa universidade empreendedora, que a gente chama, que é um conceito de uma universidade que ela não só gera o conhecimento, porque, na verdade, isso acontece mesmo na universidade. Se ela gera o conhecimento, só de gerar já vai ter um impacto. Porque aquilo causa, né, uma vibração ali e vai, de alguma forma, chegar um pouco na sociedade. Mas a gente quer uma universidade em que vai além disso, né, que ela atua proativamente para fazer com que essas ações cheguem na universidade. E como que a gente faz isso? Uma delas através do centro do ESCIM. Então, significa que é a única porta de entrada? Não. Na verdade, é assim. A gente acha que todos os nossos docentes, nossos pesquisadores, eles já sabem se relacionar com a indústria e eles já fazem isso. E vão continuar fazendo. Nada contra isso. O nosso centro lá, o ESCIM, ele é só uma forma de a gente facilitar ainda mais. Então, além do relacionamento pessoal, por exemplo, conheci um professor lá no clube e aí, de repente, a gente vai fazer um projeto conjunto, isso acontece. São Carlos tem essa vantagem. E a gente acha que isso vai continuar acontecendo. Só que aqui a gente quer dar uma outra oportunidade também, uma outra via. Então, se vocês tiverem
alguma demanda tecnológica, alguma oportunidade que vocês vislumbrem, ou às vezes está vendo lá uma notícia de jornal, pô, o USP desenvolve um determinado maquinário, equipamento, ou acho que aquilo me interessa, a gente pode ajudar vocês a colocar em contato com esse pesquisador e tentar dar o apoio que é necessário para que aquilo vá para frente, né? E como que a gente faz isso? Na verdade, é um grupo, é uma equipe, né, com vários professores. O nosso diretor, assim, responsável, na verdade eu sou o Daniel Amaral ali, né? Mas o nosso responsável é o Daniel Magalhães, que ele é o coordenador aí do projeto hoje. Nós temos a Rosane aqui que nos ajuda, que é funcionária da universidade, e todos os outros aqui são professores também, dos vários departamentos. Na verdade, é uma forma de ser multifuncional, para a gente ter capilaridade. Então, é uma forma que a gente conhece esses 200 professores ali. Então, chegando a demanda, a gente vai conseguir localizar. E tem também um grupo de alunos, que é o Núcleo de Empreendedorismo. A gente tem um conjunto de alunos lá que trabalham com empreendedorismo, é o Núcleo de Empreendedorismo aí do ESCIM, aí lá da USP, que são esses anônimos aqui, mas que nos ajudam bastante. Então, em todas essas iniciativas ali, a gente tem essas pessoas, né, trabalhando, e tem esses alunos nos ajudando. E se vocês precisarem entrar em contato conosco, vocês podem usar esse e-mail, que talvez seja a forma mais fácil ali e rápida de vocês fazerem isso. Mas espero não ter ocupado muito tempo de vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico aberta a palavra aí para dúvidas, sugestões e críticas e observações aí. Parabéns. Parabéns, Daniel. Vamos começar aqui algumas perguntas, né? Muito interessante. Eu vou passar o microfone, por favor, se identifiquem e façam a pergunta, por gentileza. Boa noite. Esse grupo é independente do FIPAI? Boa pergunta. Na verdade, assim, a FIPAI ela tem uma função também nesse ecossistema ali que a gente chama. Na verdade, o nosso grupo ele tem uma atuação bem diferente da FIPAI. A FIPAI é uma atuação mais, por exemplo, ligada ao fomento mesmo, né? É um mecanismo de fomento dos projetos, né? Em termos financeiros, etc. e tal, a parte mais formal. O que acontece, assim, muitos dos nossos projetos, alguns deles, a gente vai encaminhar, às vezes, via FIPAI. Então, nós somos um parceiro, não só da FIPAI, mas da agência de inovação também, né? Muitos vão falar assim, mas qual a relação do ESCIM com a agência de inovação? Por exemplo, a USP ela tem uma agência de inovação, mas a agência de inovação ela faz o quê? A parte de controle de patente, a parte mais burocrática da inovação. A gente consegue o quê? A gente vai, intermedia com vocês, e aí a gente vai falar assim, isso aqui é um problema de patente, eu levo para a agência de inovação. Mas a gente precisa, nessa disciplina, fazer um convênio e fazer um financiamento. Aí a gente vai atrás da FIPAI. E assim por diante. A gente vai ajudando nesse caminho das pedras, aí vai ajudando vocês nesse caminho das pedras. Mas ótima pergunta. A gente complementa, eu diria que complementamos o papel um pouco da FIPAI. Daniel, aproveitar aqui, obrigado aí pela apresentação da ESC, nós temos vários ex-alunos aqui que são associados e muitos estudantes. A pergunta assim, né, de professor para professor, né? Supondo que o nosso colega aqui tem um problema, né, a levar, né? E a gente sabe que programar uma disciplina, né, significa um semestre de antecipação, né? Então, por exemplo, provavelmente para 2020 você está colhendo agora os problemas. Como é que funciona esse mecanismo? Acho que vem bem no que o colega acabou de perguntar, né? Por que ele falou que é a FIPAI? Por conta das relações de financiamento ou não. Aí nós temos assim, a inovação, onde você falou que era ganha-ganha, né? Ou seja, quando é ganha-ganha, significa 0 a 0. Eu gasto nada e você gasta nada. É isso que eu entendi da tua palavra. Ela te leva um problema, você põe a disciplina e você desenvolve é assim que funciona, porque não ficou claro esse ganha-ganha. Boa pergunta. Na verdade, eu talvez tenha exagerado um pouco nos exemplos de disciplinas, porque eu achei que era um pouco mais diferente, tá? Mas é assim, o que o ESCIM faz não é só disciplina, tá? Na verdade, nós, inclusive, tentamos ajudar vocês
justamente na identificação disso. Então, por exemplo, a gente vai receber lá você, por exemplo, vamos supor que esse colega está com um problema. Ela falou assim, olha, eu tenho uma empresa e eu tenho esses gargalos aqui, eu preciso de um laboratório de metrologia para esse tipo de teste. Eu também estou com outro problema, com gargalo num outro produto. Eu gostaria muito de entrar num outro negócio. Por exemplo, me trouxe 3 problemas. E eles são de naturezas totalmente diferentes. O que a gente faz no Esquim é justamente tentar sentar com vocês e identificar, olha, esse tipo de problema aqui, ó, isso aqui é um problema de curto prazo, por exemplo, montar um laboratório. Já teve empresa que vai atrás da gente e falou, olha, isso daí é o seguinte, isso daí não é para disciplina também, não. Isso é melhor o seguinte, eu consigo achar um professor que talvez que já conheça desse assunto, a gente consegue achar um estagiário, por exemplo, que já foi aluno de C desse professor, vocês conversam bem, esse aluno vai tentar te ajudar a montar e ele pode fazer isso amanhã, aí a bolsa é pela FIPA e tal. Tá vendo? Eu vou montar algo de acordo, personalizado, de acordo com a sua necessidade tecnológica. A questão das disciplinas, eles vêm bem a calhar quando o que a gente chama, pessoal, de inovação aberta hoje. Então, para todos vocês aí que têm negócios, qual que é a sacada hoje? É assim, o que hoje muitas, inclusive grandes empresas estão procurando, é você fazer um planejamento. Então você olha assim, poxa, eu tenho esses problemas aqui. Normalmente a gente tem muito problema tecnológico. Mas uma parte daqueles problemas, às vezes, são muito importantes. E às vezes eles são core. Aí eu nem quero fazer com a universidade. Tá certo? Por quê? Porque aí é o meu ganha-pão, é o meu diferencial. Mas às vezes você tem um problema que não é tão core, mas que é uma pedra lá no sapato e que às vezes um grupo de alunos conseguiria dar conta. Então esse é um problema bom para a disciplina, por exemplo. Mas tudo tem assim o seu projeto específico, entendeu? Então a gente não é só disciplina. Lembra aqueles 4 mecanismos. Dependendo do que for, é melhor um projeto tecnológico mesmo. E aí vai ver se funciona com o aluno ou não. E às vezes as coisas casam. Até eu vou te mostrar um exemplo, por exemplo. A gente fez uma parceria com a Polícia Militar, por exemplo, que botou os alunos para ajudar a resolver o problema da algema. Vai vendo, os caras projetar a algema. Aí o coronel, né, que era o coronel que estava aqui, falou, vou chamar a Taurus para ajudar a avaliar. Os caras da Taurus vieram, conheceram os professores, aí falou assim, poxa, tem um problema disso de material. Aí a gente conseguiu colocar ele em contato com um grupo de pesquisa lá na Materiais, e lá em 3 meses fizeram um acordo lá na FIPA, e eles já estavam trabalhando em cima do problema da pessoa. Mas assim, cada problema tem o melhor mecanismo. Nós temos hoje esses 4 ali para ajudar vocês, né? Mas tudo tem o seu... Daniel, primeiro parabéns pela apresentação. Eu fico muito satisfeito de ver essa mudança de filosofia, né, da USP, porque eu me formei aí e quando eu saí eu não sabia a diferença entre uma nota fiscal, uma duplicata e uma fatura, né? Então eu saí bem cru no relacionamento, no dia a dia. Só para colaborar, eu acho que o FIPA é mais um prestador de serviço do que propriamente um pesquisador, né? Ele faz mais... Ela faz a intermediação financeira e jurídica, exatamente, né? A parte nessas 2 esferas. Isso, é um prestador de serviço. Mas eu tive um problema com o filho meu, Daniel, e um problema que eu não consegui resolver aqui, daqui eu fui a Ribeirão, e eu acabei caindo no hospital lá da USP de Ribeirão, né? Hospital Universitário. E aquilo me chamou muita atenção, porque ele foi tratado por um professor de nefrologia infantil. Ele só mexia com o rim de criança, né? E todo o tratamento do meu filho, que durou 3, 4 anos, todas as vezes ele reunia todos os alunos dele e ele cuidava do meu filho explicando para os alunos. Então achei aquilo uma coisa muito interessante, que eu falei, puxa vida, quer dizer, o sujeito quando sai ele já não assusta tanto, né? E a gente, quando tinha alguma dúvida, a gente ia na escola e aquela decepção que você comentou e muito bem, que eu fui testemunha disso, e a gente saía de lá com a impressão que o docente ele está tão assim ligado na academia que parece que ele não tem confiança quando ele pega um caso concreto. Então a gente saía com essa impressão que faltava
às vezes, coragem para ele assumir um fato concreto, né? E a gente sabe que não é isso. Então, eu queria dizer que essa mudança de filosofia é muito interessante, porque a gente tem problemas, principalmente, por exemplo, na construção civil, nós temos problemas antigos e que não têm solução até hoje, né? Então, só para citar um exemplo, nós temos um problema sério na construção civil, que é a umidade ascendente, que é aquela umidade que vem do solo, né? E que, se você sair olhando nas construções, você vai ver que 99% das construções tem problema de umidade ascendente. Então, por exemplo, de repente é um assunto que seria interessante para algum empreendedor, porque, com certeza, ele teria um resultado comercial muito bom. Talvez mais do que aquele que descobrisse um remédio para calvície. Então, fica aí como observação só. Legal. Só para até adiantar para vocês, a gente está planejando, nós estamos planejando para 2020, né? No primeiro semestre do ano que vem, uma disciplina dessa de oficina de inovação focada, ainda não está tudo certo, mas provavelmente talvez saia, e aí eu vou pedir ajuda aí do Douglas. Mas a ideia é problemas, né, de doenças, né, em estruturas, em grandes estruturas, né? A gente teve agora o problema da ponte, etc. e tal. A gente vai ver se consegue colocar alunos tanto da engenharia de computação, conjunto de alunos da civil, para tentar pensar em novos negócios de monitoramento de grandes estruturas. E uma das ideias ali é fazer isso com a pós-graduação, até, para ser uma coisa assim de alto nível, né? Usar conhecimentos de alta tecnologia. A gente pode, se alguém tiver interesse nisso. Daniel, a gente está falando de empreendedorismo, está falando de inovação, são assuntos que, de alguma forma, transitam no futuro, né? Sempre é uma coisa que o futuro é que é aplicado isso. Em compensação, os alunos, por exemplo, eu queria saber se, mesmo com esse estímulo ao final, você acha que eles estão conseguindo enxergar esse futuro? Você acha que eles estão conseguindo se imaginar o que será, pelas até dificuldades que a gente tem de imaginar hoje o futuro? Você não acha que teria que ter uma aula, por exemplo, para que isso aconteça, de futurologia, para que a pessoa crie esse costume de se imaginar ou imaginar o futuro? Foi uma ótima provocação, é bem interessante isso, porque realmente assim está ficando cada vez mais difícil de prever esse futuro. E o aluno hoje ele tem que ser mais curioso, tem que despertar. A gente não tem nenhum levantamento ainda, a gente até quer fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho por mim, assim, da experiência que eu estou na universidade, que eu estou dando aula desde 2001, né? E eu sinto os alunos muito mais interessados nesse tipo de coisa, muito mais mesmo. Assim. Então a gente recebe aluno, às vezes, até que o cara entra na faculdade e ele fala assim, não, eu vou ter a minha própria empresa, e ele já quer fazer iniciação científica em algo que ele pode aproveitar. Sobre essa história da futurologia, é uma coisa interessante, porque as grandes faculdades de engenharia, quando a gente pega MIT, etc. e tal, você pegar o Media Lab, assim, por exemplo, eles abordam essa questão não muito por esse viés assim, vamos tentar trazer alguns gurus, né? Que nem agora está famoso aí aquele, como é que chama lá, o instituto lá que teve a palestra agora, Singularity, né? Teve até a palestra, custava uma fortuna lá, não sei se já ouviram falar, hein? Custava, esse Singularity aí é um instituto, uma universidade aberta, e eles fazem umas palestras aí, custa baratinho, acho que estava R$2.000 para entrar, né? Um negócio assim. Teve agora em São Paulo um evento, né? Não sei quem. Tá. Então,
que o cara faz isso e falou assim, não, agora nós vamos mostrar o futuro. E aí eles vão lá dar uma palestra e eles mostram superalimento, por exemplo. Eles vão, não sei se vocês souberam disso aí. Tem 2 empresas já fazendo um hambúrguer direto da proteína, né? Sem precisar ter o boi. Então, veja, que louco isso. E que perigo que, inclusive, isso é para o nosso país. Né? Às vezes a gente está investindo em pasto, em ter boi, daqui a pouco alguém vai fazer um hambúrguer sem nem precisar pelo estágio da vaca. Né? Vai sair, vai fazer uma planta bioquímica lá e vai sair hambúrguer na frente e nós estamos enrolados, porque a gente vai perder um dos vários negócios nossos. Então a gente precisa ter gente pensando nessas coisas. E você sabe que uma sacada disso é você trazer grandes gurus que vão dizer mais ou menos o futuro. Mas tem umas instituições americanas que eu gosto mais da pegada. Um exemplo é o Media Lab. Assim, é aquele exemplo assim, eles tentam fazer o quê? Criar espaços abertos para a pessoa pensar em coisas bem malucas. Assim, não pensar em continuidade. Deixar aberto para a pessoa pensar. Porque, no fundo, a gente tem um material humano bom no Brasil. Tanto que muitos dos nossos alunos acabam indo para fora, vão para esses lugares, para esses grandes centros. Né? O que a gente perde, às vezes, a oportunidade é de criar um espaço para eles fazerem essas coisas aqui. Então, nós precisamos realmente mudar, e a gente está mudando a nossa ESC, lá na nossa Faculdade de Engenharia, tentando ir para esse caminho, de criar esses espaços para que os alunos possam pensar em coisas assim. Né? Então, por exemplo, esse aluno que veio lá de Ribeirão, por exemplo, ele chegou com um artigo falando, tem um efeito holonômico, então se eu entrar no drive do HD e eu reprogramar isso aqui em Linux, eu acho que eu vou conseguir fazer um monte de exame médico de sangue, raspando o sangue na pastilha do CD, e aí, pela reflexão da luz, eu vou fazer um monte de exame diferente com um pouquinho só de sangue. Ele ia fazer milhares, ele conseguia fazer 100 exames ao mesmo tempo. E a gente já falou, tá meio louco que esse negócio, chamou o pessoal, acho que dá para fazer. Aí foram lá, nessa oficina de inovação, isso é uma disciplina, 3 meses, um aluno de graduação. E aí ele conversou com a empresa que fazia os CDs, a empresa achou aquilo muito maluco, mas achou interessante, ajudou eles a dar o CD antes de ter porque eles tampam, né, um furinho antes, deu o CD virgem para eles. Eles conseguiram, num outro laboratório lá da USP, colocar um pouco de material para fazer, que não era sangue, mas só para fazer o teste. Ele conseguiu fazer o código lá no computador e funcionou lá o protótipo. Então, para o cara fazer uma máquina que faz milhares de exames de sangue usando o CD velho, é possível, entendeu? Então, assim, dá para pensar muita coisa. O ramo da construção civil, por exemplo, é um ramo muito carente de solução tecnológica. Nós temos bons alunos ali e, de repente, pode ser um diferencial inovador para a empresa de vocês, criar um novo sistema construtivo ou um novo equipamento que melhora a produtividade durante a construção da obra, que melhora também a qualidade. Né? Então, por exemplo, tem hoje... a gente já teve lá alunos pensando em soluções do tipo usar scanner, medir o tijolo e tentar melhor organizar os tijolos para melhorar a estrutura, por exemplo, só com a escolha do tijolo correto no lugar. Tem gente pensando em muitas coisas interessantes, né? Mas eu concordo que a gente tem que criar esse ambiente. Mas o que tem também nesses lugares, quando você vai lá, por exemplo, no Media Lab eles têm essa visão mesmo. Assim, a visão é, você tem que ir lá fazer um projeto, tem que ser diferente. Isso é uma questão. Mas fora isso, também tem que ter massa crítica, sabe? Tem que ter, às vezes, essa interação com a comunidade, com os engenheiros, com as pessoas que conhecem, porque é essa união ali de novas ideias, né, com a experiência, com a crítica, que vai sair alguma coisa bacana, né? Então a gente precisa reforçar esses laços aí. Mais alguma pergunta? Bem, Daniel, gostaria de agradecer imensamente aí a sua apresentação. Ela clareou muitas coisas e também vai ser um ponto de oportunidade aqui para a nossa associação. Está aberta aqui para a gente fazer algum evento conjunto como captador de ideias, né? Seria assim, você colocou ali como a skin, né? Como o agente, né? Mas a associação também pode colocar entre a agente de vocês e o mercado, né? Porque na nossa área que predomina, engenharia,
todas as modalidades, agronomia e arquitetura, tem espaço bastante para a gente trabalhar. Gostaria então de agradecer, pedir uma salva de palmas aí para o Daniel, né? Obrigado a todos aí. Eu que agradeço. E antes de terminar, Daniel, gostaria de entregar para você o nosso livro de 45 anos da associação. Você cumpriu aqui as metas e mais uma coisa para você relaxar o seu... Isso, vamos tirar. Esse aqui é teu também. Obrigado. Vamos olhar. A todos ao nosso coquetel aqui de nosso break-end. Obrigado a todos, uma boa noite que estão me assistindo, mas a vez agradeço a presença de todos, é o nosso patrocinador e apoiador, o CREA São Paulo.